Ação aqui. Bem, hoje nós vamos iniciar uma série de 3 estudos, né? Que vão desde os dias que nós estamos vivendo hoje até daqui a mais de 1000 anos, né? Nós vamos ver a sequência, então, de 3 estudos, que é o estudo de hoje, a verdade sobre a volta de Jesus, que é a lição 9, a lição 10, a verdade sobre o milênio, e a lição 11, a verdade sobre a nova terra, tá? Para quem gosta de filme aí, como se fosse uma trilogia. E falando em filme, juntamente com esse estudo, eu vou enviar para vocês lá no grupo da classe bíblica, vou enviar um vídeo que talvez alguns já assistiram aqui, mas quem não assistiu, seria interessante que assistisse. Quem já assistiu, é bom rever, né? A gente acaba esquecendo algumas coisas. E esses vídeos, eles são um DVD que foi feito há um tempo atrás, chamado Eventos Finais. Os eventos finais da profecia os eventos finais das profecias, se eu não me engano, o nome completo é esse. E ele é dividido em 7 partes. Então, vou mandar as partes de acordo com o que nós vamos estudar. Então, a lição de hoje, ele pega das partes 1 a 4, a lição 10 vai pegar a parte 5 e 6, e a lição 11 vai pegar só a última parte, que é a parte 7 desse DVD. Então, sugiro que vocês assistam depois, tá bom? Então, meus amigos, esse é um estudo muito importante. Por quê? Porque, como cristãos, a nossa esperança, ela está em Jesus, e o nosso mundo não é esse, né? Jesus disse, vocês não são daqui desse mundo, né? O nosso mundo, ele é o céu, né? Aquilo que nós aguardamos, a nossa esperança está depositada nas promessas de Deus, especialmente de que um dia nós vamos morar no céu. E lá no céu nós vamos passar apenas um período e depois nós vamos voltar aqui para essa terra e viver eternamente nela, né? Só que na terra já renovada. Então, esse tema de hoje é muito importante, né? É muito importante que você entenda o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. É por isso que esse estudo, esse tema, né, faz parte do estudo bíblico à verdade. Ok? Feita essa introdução, nós vamos compartilhar aqui o slide para a gente iniciar o estudo de hoje. Muito bem. Então, essa é a classe bíblica à verdade. No estudo de hoje, nós vamos estudar a lição 9, a verdade sobre a volta de Jesus. Ok, vamos então fazer a oração? Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque temos vida e saúde, por estarmos reunidos mais uma noite, mais uma aula dessa classe bíblica. Nós te agradecemos por esse privilégio. Eu agradeço em especial ao Senhor por ter me dado o entendimento das tuas verdades e por poder compartilhar com os nossos amigos. E agradeço pela vida, pela presença deles também, de todos que estão aqui, acompanhando essa aula ao vivo, aqueles que vão acompanhar depois também. O Senhor venha abençoá-los por estarem dedicando tempo para estudarem e aprenderem mais da tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre esse estudo, que o Espírito Santo nos guie, nos dirija, nos dê o entendimento de tudo aquilo que vamos estudar, para que nós possamos compreender a verdade sobre a volta do Senhor Jesus. E é no nome dele que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Amém. Bem, meus amigos, vamos lá. Desde que nossos primeiros pais foram expulsos do Éden,
depois de terem desobedecido à ordem divina, todos os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Está falando aí do dia da volta de Jesus, né? O dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Assim, seu retorno à Terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores, quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o choro e a morte ao longo da jornada terrestre. Não são governos humanos, novas tecnologias ou pessoas que darão fim ao sofrimento humano, mas a intervenção divina. A volta de Jesus, meus amigos, então, é a solução de Deus para esse mundo de pecado. Um novo tempo nascerá para os filhos de Deus quando Jesus voltar para buscá-los. Então, meus amigos, a volta de Jesus é a nossa grande esperança, né? É aquilo que vai marcar, então, o início de uma nova vida, né? Uma vida de eterna felicidade ao lado dos nossos queridos e ao lado do nosso Deus, né? Então, quando nós passamos por sofrimentos aqui nessa terra, a pessoa que tem a esperança da volta de Jesus, né? Especialmente quando ali o motivo do sofrimento é a morte, isso traz grande esperança, né? Ao nosso coração, grande conforto, né? Então, essa semana, por exemplo, eu vi o testemunho de um pastor que estava fazendo uma viagem com sua família, uma viagem de carro na estrada, sofreu um acidente e no acidente os dois filhos, né, deles, né, do casal faleceu e os dois, o casal, né, o pastor e a esposa, por um milagre não morreram, né? Deus conservou eles com vida, mas os filhos faleceram, tinham apenas 7 e 3 anos de idade. E aí, meus amigos, o que pensar, né, num momento desse? Para quem é pai e mãe, pode imaginar, se ainda não passou por isso, eu espero que não, mas se não passou por essa situação de perder um filho, mas você já consegue imaginar a dor que deve ser, né? Para um pai e uma mãe perder um filho. E aí esse pastor, ele não se revoltou contra Deus e ele e sua esposa também têm a esperança de rever os seus filhos quando Jesus voltar. Então, como eu falei, essa esperança da volta de Jesus é o que nos motiva, né, a perseverar nessa caminhada, né, cristã. Então, vamos lá, meus amigos. Antes de Jesus voltar para o céu, que grande promessa Jesus fez para nós? João 14, os versos de 1 a 3. Iniciando agora o nosso estudo bíblico. Diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a pergunta é: antes de voltar para o céu, que grande promessa Jesus fez para nós? Jesus disse que quando ele fosse para o céu, ele prepararia um lugar para nós e depois ele voltaria. Então, Jesus estava prometendo aqui, meus amigos, que ele voltaria a essa terra pela segunda vez. Ele viria, né, pela segunda vez, já que a primeira vinda de Jesus foi quando Jesus nasceu como um ser humano e morreu quando adulto, né? Morreu em nosso lugar, carregando ali os nossos pecados. Então, depois Jesus volta para o céu e ele diz que lá no céu ele prepararia um lugar para nós e depois ele voltaria para nos receber, para ele mesmo, né?
Então, que bênção maravilhosa, né? Nós temos essa promessa do próprio Senhor Jesus. E essa promessa da vinda de Jesus, da segunda vinda, ela é repetida várias vezes na Bíblia, né? Aqui na segunda pergunta nós vamos ver isso. Que mensagem de consolo os anjos falaram aos discípulos de Jesus quando estes viram Jesus subindo ao céu? No momento que Jesus estava subindo ao céu, né? Depois de ter ressuscitado, os discípulos estavam ali, os apóstolos estavam vendo Jesus subindo e naquele momento ali de talvez de tristeza para os discípulos porque eles estavam se separando de Jesus, né? Apareceram dois homens vestidos de branco, eram dois anjos, né? E eles falaram essas palavras aqui para eles, ó. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, meus amigos, que mensagem de consolo os anjos falaram aos discípulos de Jesus quando estes viram Jesus subindo ao céu? Eles disseram que Jesus viria, né, outra vez. Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, foi elevado ao céu, né, virá do modo como viste subir. Ou seja, da mesma forma como eles estavam vendo Jesus subindo, Jesus voltaria também de uma forma visível, uma forma que nós poderíamos vê-lo, né? Ok? Então aqui já mostra que a volta de Jesus será visível, né? Então ali os anjos confirmam, né, a promessa da volta do Senhor Jesus aos discípulos, aos apóstolos ali, certo? Terceira pergunta agora. Qual o dia e a hora da volta de Jesus? Mateus 24, 36. Diz o seguinte: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, qual o dia e a hora da volta de Jesus? Ninguém sabe, né, meus amigos? Nós não sabemos. Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe. Agora, interessante que Jesus aqui diz que nem os anjos dos céus, nem o Filho, só o Pai que sabe o dia da sua vinda. E aí eu pergunto para você, será que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar? Por que que Jesus disse que ele não sabia o dia da sua vinda? Só o Pai sabia. Lembra que quando Jesus falou essas palavras, ele estava na terra, e aqui na terra Jesus estava como um ser humano, como nós, né? Como um homem, a sua divindade estava velada. Então, se a sua divindade estava velada, Jesus não tinha ali os atributos divinos, como a onisciência, por exemplo, que é o poder de Deus, né, de saber todas as coisas, tá certo? Então, como homem, Jesus realmente não sabia o dia da sua vinda, né? Mas depois que Jesus volta para o céu e reassume a sua divindade, então hoje eu acredito que Jesus saiba sim o dia da sua vinda, assim como o Pai e o Espírito Santo também sabem o dia que Jesus vai voltar. Mas nós não sabemos, nem os anjos sabem também, tá certo? Vamos falar agora, assim, só comentando aqui, né? Então, meus amigos, toda e qualquer marcação de data para a volta de Jesus ou para o fim do mundo não vai se cumprir, tá bom? Então, fique despreocupado. Eu lembro que houve uma data marcada, né, em 2000, acho que já até contei isso aqui em alguma aula, e aí eu estava na escola, no dia marcado, né, amanheceu uma manhã com sol, né, aqui em Manaus, e
do nada, assim, de uma hora para outra, pela manhã, o tempo fechou muito rápido, e aí formou aquele temporal, né? E muitas pessoas tiveram medo, pensando que era o fim do mundo que tinha chegado naquela hora. E aí eu estava tranquilo, por quê? Porque eu já conhecia a Bíblia, né? E eu sabia que aquele dia não seria o dia do fim do mundo. Ainda não seria, né? Mas vai chegar esse dia, tá? Então, quando você vê uma marcação de data, você já sabe que isso não vai se cumprir. Nós vamos falar agora, meus amigos, dos sinais da volta de Jesus, tá? Até aqui tudo tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Pode ligar o microfone aí e perguntar. Vamos lá. Estando com os... Eu tenho, Levi, eu tenho. Pode A falar. dúvida, quando eu assistindo às outras aulas que falam do ano literal, que vocês fazem uma cronologia de tempo, do início do acontecimento do Novo Testamento, que fala das profecias de Daniel e tudo mais, vocês não dizem mais ou menos assim, existe eu não sei lhe dizer, não sei se eu consigo fazer você me entender, mas não existe não vai dizer que data tal, a hora tal, isso não, porque até mesmo a palavra diz, vigiar e orar, e não sabeis o dia nem a hora, né? Tem, em algum dos livros aí do Evangelho fala isso. Mas, assim, vocês não fazem uma cronologia dos acontecimentos, né? E umas datas, assim, bem interessante. Jesus Cristo sabe, nós não sabemos, mas se tem uma noção de quando essa vinda de Jesus Cristo está para acontecer, não é? Temos isso, essa noção, pelo menos eu, com os estudos que eu vi, que a gente fez, nesses cursos que você tem dado, o Dácio também, a gente começa a imaginar, não estou dizendo que isso é certo, nem, né, que é exato, mas se imagina, né, uma volta de Jesus Cristo dentro, talvez até dentro da nossa geração. Sim. Algumas profecias apocalípticas, né? As profecias escatológicas de Daniel e Apocalipse, ela tem datas, né, de cumprimento, certo? E aí, no estudo que nós estamos fazendo, nós já vimos algumas dessas datas, né, que se cumpriram de acordo com as profecias de Daniel e Apocalipse. Mas a última profecia de tempo que se cumpriu foi no dia 22 de outubro de 1844, que cumpriu a profecia de Daniel 8:14, né? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Interessante que naquele tempo os cristãos ali, né, eles esperaram a volta de Jesus, achando que o santuário que seria purificado seria a terra. Então eles pensaram que quando essa profecia se cumprisse, Jesus voltaria. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não voltou. A data estava correta. Alguma coisa aconteceu, mas não foi a volta de Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus falou: ninguém sabe o dia nem a hora. Então não podia ser a volta de Jesus, tá? Mas qual foi o evento que aconteceu ali, né? Jesus estava passando no santuário celestial. Jesus estava passando do lugar santo para o Santo dos Santos, tá? E ali ele estava iniciando a obra de julgamento, né? De juízo a partir dessa data. Tá? Isso daí são coisas que nós vimos no estudo lá de Daniel e Apocalipse, tá bom? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa, Dona Rosa, foi a última profecia de tempo da Bíblia, tá? Que tem uma data de cumprimento. Depois dela, não existe nenhuma outra profecia com marcação de data, tá certo? Então, desde 1844 para cá, não existe nenhuma outra profecia que marque uma data específica, tá bom? Então, o que que nós sabemos pelas profecias? Nós sabemos que nós estamos vivendo no tempo do fim, desde 1798, e hoje eu costumo dizer que nós estamos vivendo no fim do tempo do fim, ou seja, estamos vivendo o tempo do fim desde 1798. Agora nós já estamos vivendo no fim desse período, ou seja, estamos muito, muito perto da volta de Jesus. E como a senhora falou aí,
pela Bíblia nós podemos saber se a volta de Jesus está próxima ou não. E como é que nós podemos saber? Através dos sinais que nós vamos ver agora, tá bom? Respondi a sua pergunta? Respondeu. Ok, então vamos lá, vamos ver esses sinais da volta de Jesus que nos mostram claramente, né, o tempo em que nós estamos vivendo, se nós estamos perto ou não da vinda de Jesus. Acompanhe a leitura aí. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24:3. Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias, com maior intensidade. Quais são eles? Nós vamos ver agora esses sinais. Deixa eu só explicar isso aqui, pode ser que você não tenha entendido, tá? Lá em Mateus 24, ele começa dizendo que Jesus e os discípulos estavam no Monte das Oliveiras e eles contemplaram o Templo de Jerusalém, tá? E aí os discípulos disseram: olha, assim, que coisa maravilhosa, né? Que lindo, né? Que esplendor ali o Templo de Jerusalém, deveria ser muito bonito, né? Foi o templo que foi construído por Salomão, né? Pelo rei Salomão, filho de Davi. E Jesus disse para eles: vocês estão vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra dele. E aí os discípulos pensaram assim: bem, Jesus está falando do fim do mundo. Isso vai acontecer quando o mundo acabar. Por isso que eles perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa expressão consumação do século significa fim do mundo. Consumar, terminar, né? Século aqui é sinônimo de mundo, né? Ou seja, terminação do mundo, alguma coisa assim. Então, fim do mundo. Então, eles ligaram a vinda de Jesus ao fim do mundo. Eles pensaram que quando o templo de Jerusalém seria destruído, seria quando Jesus voltasse, e então haveria o fim do mundo, né? O fim dessa terra, a destruição da terra. Então, o que Jesus fez? Jesus falou vários sinais, e esses sinais eles servem tanto para a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e servem também para a segunda vinda de Jesus, tá? Então, esses sinais serviram para os discípulos daquela época para saberem quando Jerusalém estava próxima de ser destruída, e isso, aqueles que creram na palavra de Jesus, eles fugiram de Jerusalém antes dela ser destruída. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém, mas aqueles que ficaram dentro da cidade foi algo terrível, né? Todos ali, muitos foram mortos ali, né? Quando o exército romano, né, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade. Mas esses sinais também eles servem para a volta de Jesus. Então, veja, uma profecia dupla, né? Esses sinais serviram para esses dois acontecimentos. Um já aconteceu, a destruição de Jerusalém, outro ainda vai acontecer, que é a volta de Jesus, tá? Explicado isso, nós vamos ver agora alguns desses sinais. Primeiro, guerras, fomes e terremotos. Mateus 24, 6 e 7 diz: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, veja, guerras, rumores de guerras, fomes e terremotos são sinais da vinda de Jesus. Algumas pessoas podem pensar assim: mas tudo isso sempre existiu no mundo. Realmente, tudo isso, guerras, fomes, terremotos, sempre existiram. Mas não com a mesma quantidade e intensidade como agora. Ou seja,
do século XX para cá, nós tivemos as duas grandes guerras mundiais, algo que nunca havia acontecido na história dessa terra, né? Terremotos têm aumentado cada dia mais em quantidade e também em intensidade, né? Fomes também têm aumentado cada ano que passa, né? Infelizmente. Então, esses são sinais da vinda de Jesus e todos eles nós estamos vendo. Todos os dias nós ouvimos falar nos jornais, como o próprio Jesus fala aqui, né? Nós ouvimos falar de guerras e de rumores de guerra. Ou seja, rumores de guerra, né? Ou seja, aquela movimentação ali das nações, ali ameaçando uma a outra, né? De que vai haver guerra. Então, isso nós realmente ouvimos falar, como Jesus falou aqui, né? Um outro, um outro sinal, a falta de amor, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é muito difícil de você perceber que isso está se cumprindo hoje, né? E interessante que Jesus falou que o motivo do amor se esfriar de quase todos seria a multiplicação da iniquidade. Então, poderia até colocar aqui a multiplicação do pecado, que iniquidade é pecado, né? Como um sinal também da vinda de Jesus. Então, você acha que o pecado tem se multiplicado na Terra nos últimos tempos? Eu acredito que sim. Então, esse também é um sinal da vinda de Jesus. E o amor se esfriando de quase todos, que bom que não é de todos, né? E espero que isso não se cumpra na sua vida e nem na minha, que a gente não permita que o amor se esfrie em nós, né? Mas, segundo a profecia de Jesus, se esfriaria de quase todos. E quer ver uma coisa que mostra isso claramente? É que hoje a morte virou um espetáculo, né? Assim como era no tempo lá do Coliseu Romano, né, que as pessoas iam lá para ver os cristãos sendo mortos de diversas formas, né? Hoje também, quando nós nos deparamos, né, sempre é muito triste, né, mas quando a gente se depara com alguém morto na rua, né, aí o que acontece? As pessoas estão ali olhando, acompanhando e e e elas estão filmando, né? Virou um espetáculo, né? Tá certo? Então, ali nós vemos como o amor se esfriou de quase todos e tantas coisas terríveis que a gente vê, né, meus amigos? Pessoas inocentes sendo linchadas, enfim, coisas terríveis que não é bom nem a gente falar, mas nós sabemos que acontecem, né? Todos os dias. Outro sinal, falsos cristos e falsos profetas. Esse aqui são sinais no mundo religioso. Mateus 24, versos 4, 5, 11 e 24. Só um minutinho aí, meus amigos. Então, acompanhe aí a leitura. E ele lhes respondeu: Veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, esses aqui, meus amigos, são sinais no mundo religioso. Surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos são pessoas que vão dizer, né, que dizem, né, que são o Messias, né? A palavra Cristo em hebraico era Messias, né? E os falsos profetas são pessoas que falam em nome de Deus, que falam em nome de Jesus. Então nós podemos dizer que são todos os líderes religiosos, todos aqueles que estão dentro das igrejas, né, pregando a palavra. Então, esses, se não estão pregando
a verdade, se não estão pregando o evangelho verdadeiro, então nós podemos dizer que eles são falsos profetas, tá bom? Além de pessoas que dizem ser profetas, realmente dizem ter o dom de profecias e não têm, tá certo? E aí, meus amigos, veja que a palavra enganar a muitos, né, a expressão enganarão a muitos, se repete tanto para os falsos cristos quanto para os falsos profetas. E enganarão a muitos, e enganarão a muitos. E no final, Jesus disse que, se possível, ainda enganariam os próprios eleitos. Ou seja, aquelas pessoas que, mesmo aqueles que conhecem a verdade, se for possível, Satanás, usando esses falsos cristos e falsos profetas, vai enganar essas pessoas também. Tá certo? Próximo aqui. Escurecimento do sol e da lua. Esses aqui são sinais na natureza. Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Quando isso se cumpriu, meus amigos? Nós já falamos no estudo de Daniel e Apocalipse, né? Mas nós vamos falar aqui novamente, pode ser que você não tenha acompanhado. O escurecimento do sol e da lua. Isso aconteceu em 19 de maio de 1780, nos Estados Unidos, Canadá também, e também na Europa, tá? Foi conhecido como dia escuro, Dark Day, né? Então, se você pesquisar aí na internet, dia escuro, aí você vai ver que isso realmente aconteceu lá em 1780. Então, aqui, um sinal da vinda de Jesus, da volta de Jesus, estava se cumprindo nesse dia, tá certo? E também a queda das estrelas. Continuando no verso 29, Jesus disse: "E as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados." Quando se cumpriu a queda das estrelas? Em 13 de novembro de 1833, ocorreu uma grande queda de estrelas cadentes, são os meteoros, né? Meteoros não, meteoritos, né? Está errado aí. Na astronomia ficou conhecido como a grande chuva de meteoros Leônidas de 1833. Então, isso aqui também você pode pesquisar e você vai ver que, apesar de ter chuva de estrelas, chuvas de estrelas cadentes, né, todos os dias, ou chuvas de meteoritos, todos os dias não, desculpa, todos os anos já é meio que programado, já se sabe quando que vai acontecer as chuvas de meteoritos. Mas nunca houve um igual a esse, que aconteceu em 1833. Por quê? Porque esse evento, especificamente desse dia, essa grande chuva Leônidas, né, ela estava cumprindo mais um sinal da vinda de Jesus. Certo? O que mais, meus amigos? Epidemias e coisas espantosas. Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, já vimos isso, os terremotos, né? Epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Olha só, meus amigos, isso aqui é bem interessante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos vivendo uma pandemia. O que é uma pandemia? É uma epidemia em escala global, né? Então, epidemias, Jesus disse que seria um dos sinais da volta dele. Então, nós estamos vendo nos nossos dias mais um sinal da volta de Jesus se cumprindo, essa pandemia do Covid-19, né? Outra coisa também, outro sinal, são coisas espantosas. Os, Jesus disse que aqueles que estivessem vivos nos dias anteriores à sua vinda veriam coisas espantosas. E aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora, você tem visto coisas espantosas nos dias de hoje? Nós vemos coisas cada dia. Parece que a gente acha que não vai acontecer mais nada que nos surpreenda, né? Porque nós temos visto coisas tão espantosas.
mas depois você vê algo pior ainda, algo mais espantoso, e aí você fica surpreso, né, na condição que nós estamos vivendo hoje, né, a condição do ser humano, que ponto o ser humano chegou, né, de degradação, tudo isso por causa do pecado. Tsunamis também, meus amigos, são um sinal da vinda de Jesus. Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, nós já falamos. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, o que causou perplexidade entre as nações e tem a ver com o mar e as ondas, né? São os tsunamis. Até 2004, quando teve aquele grande tsunami lá na Ásia, né? Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, mas depois dali, nós, pelo menos eu, né, tive conhecimento do que era um tsunami, né, que é um maremoto que eleva o nível do mar e aí a água sai arrastando tudo, né? Ela entra para dentro da cidade, passa do limite ali da praia e por isso causa tanta morte e destruição, né? E depois de lá, de 2004, nós vimos outros tsunamis, né? Como o de 2010, aquele que aconteceu lá no Japão, né? Então, esse é mais um sinal da vinda de Jesus e eu acredito que nós ainda vamos ver alguns até nos próximos dias aí para frente, antes de Jesus voltar. E, por fim, meus amigos, a pregação do Evangelho. Mateus 24, 14. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Então, segundo o próprio Jesus, esse é o último sinal que precisa se cumprir. Esse sinal ele está em cumprimento, né? E quando ele se cumprir completamente, então virá o fim, ou seja, então Jesus vai voltar, tá bom? Então, meus amigos, segundo a Bíblia, este será o último sinal a se cumprir, porque quando se cumprir, então virá o fim. Nesse verso, vemos o grande amor de Jesus por toda a humanidade. Um dia todos terão o privilégio de conhecer o Evangelho verdadeiro, quando este for pregado em todo o mundo, a todas as pessoas. Todos terão a oportunidade de conhecer Jesus. Ainda assim, muitos rejeitarão a Jesus e poucos o aceitarão. Mas só depois Jesus voltará, somente quando todos tiverem a oportunidade da salvação. Que grande amor, você não acha? Que grande amor mesmo, meus amigos. Jesus só vai voltar quando todo ser humano tiver a oportunidade de salvação. Então, isso mostra o desejo de Jesus de salvar todo ser humano. Se Jesus pudesse, ele salvaria a todos, mas, como ele mesmo falou, né? A salvação é para aqueles que creem nele, né? E isso Deus não pode fazer por nós. Ele não pode crer por nós, né? Nós precisamos ter fé em Jesus, né? Então, mas que bom saber que todos terão a oportunidade de salvação, né? Antes de Jesus voltar. Pergunta 4 agora, meus amigos. O que devemos saber ao vermos esses sinais se cumprindo? Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, a pergunta é, o que devemos saber ao vermos esses sinais se cumprindo? Jesus disse que nós devemos saber que a sua vinda está o quê? Está próxima, né? Está às portas. E aí Jesus faz uma comparação, né, interessante com a figueira, né? Quando os judeus quando eles viam ali os ramos da figueira se renovando, né, as folhas brotando, então esse era um sinal de que o verão estava próximo. Eles sabiam então que o verão estava chegando. E Jesus disse: quando vocês verem todas estas coisas, que coisas?
esses sinais, todos esses sinais que nós acabamos de ver. Então, quando nós vermos todos esses sinais se cumprindo, então nós podemos saber que a volta de Jesus está próxima, está às portas, tá certo? Então, como nós vimos que todos esses sinais já estão se cumprindo ou já se cumpriram, então nós podemos concluir que a volta de Jesus está próxima, tá certo? E existe uma coisa que mostra mais claramente ainda que nós estamos vivendo na última geração da história dessa terra, que são as profecias. Então, quem está acompanhando o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse aqui na classe bíblica, está vendo que todas as profecias, elas estão na sua parte final, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da profecia das 7 igrejas, né? Na profecia das 7 igrejas, nós estamos no período de qual igreja? Nós estamos no período da 7ª igreja. Não tem 8ª igreja, né? Então, nós estamos vivendo no último período dessa profecia. E todas as outras profecias, você estudar e entender, você vai ver que nós estamos vivendo na sua parte final. Quinta pergunta agora. Qual deve ser a atitude do cristão ao ver os sinais se cumprindo? Qual deve ser a minha e a sua atitude ao vermos esses sinais se cumprindo? Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, qual deve ser a atitude do cristão ao ver os sinais se cumprindo? Nós devemos exultar, ou seja, nos alegrar, devemos levantar a nossa cabeça, por quê? Porque nós sabemos que a nossa redenção, ou seja, a nossa salvação, se aproxima. Então, essa deve ser a nossa atitude, meus amigos. Devemos ficar alegres, devemos levantar nossa cabeça, por saber que Jesus já está voltando para nos salvar. Amém por isso, né? Louvado seja o Senhor. Sexta pergunta agora. O que acontecerá após o cumprimento de todos os sinais? Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, o que acontecerá após o cumprimento de todos os sinais? Depois que todos os sinais se cumprirem, especialmente a pregação do Evangelho a todas as pessoas, o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Nós veremos o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, na sua segunda vinda, Jesus vem como Deus, diferente da sua primeira vinda, que ele veio como ser humano. Olha só esse texto que interessante, meus amigos. Lá em Mateus 24, 30 e 31. Preste atenção como esse texto apresenta dois grupos que haverá quando Jesus voltar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, que dois grupos nós encontramos nesse texto aqui, meus amigos? Quando Jesus voltar, vai ter o grupo daqueles que se lamentarão quando verem Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esses são os perdidos, claro, né? Porque só os salvos não vão se lamentar quando verem Jesus. Quem vai se lamentar são os perdidos. Então, esse é um primeiro grupo. O segundo grupo são aqueles que são chamados escolhidos. Esses escolhidos não quer dizer que eles foram predestinados por Deus para serem salvos. Esses escolhidos são aqueles que antes escolheram servir a Deus, escolheram amar a Deus, escolheram servir a Jesus, tá certo? Esses são os escolhidos. Então, os dois grupos que existirão quando Jesus voltar. Os perdidos, aqueles que se lamentarão ao verem Jesus voltando, e os escolhidos, os salvos, que vão se alegrar quando Jesus voltar. Por quê? Porque Jesus está voltando para buscá-los, né? Para salvá-los, para dar a eles a vida eterna. Então,
em qual desses dois grupos você quer estar quando Jesus voltar? Eu quero estar no grupo dos escolhidos. Interessante que diz que todos os povos da terra se lamentarão, ou seja, no mundo todo haverá pessoas perdidas. E quando fala dos escolhidos, diz que eles serão reunidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, ou seja, do mundo todo também. Então, no mundo todo haverão pessoas perdidas e pessoas salvas. E só existirá esses dois grupos, meus amigos, quando Jesus voltar. Os que se lamentarão e os escolhidos de Jesus. Desculpa, quando Jesus voltar, haverá apenas dois grupos no mundo inteiro, né? Os que se lamentarão, quase não sai, e os escolhidos de Jesus. Os ímpios se lamentarão quando virem Jesus vindo sobre as nuvens do céu, pois saberão que estão perdidos. Os salvos são chamados de escolhidos, não porque foram predestinados por Deus, mas porque eles escolheram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Tá certo, meus amigos? Até aqui, tudo tranquilo? Todos estão entendendo? Acredito que sim, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Sétima pergunta agora, o que devemos fazer por não sabermos o dia em que Jesus voltará? Nós vimos que ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus, mas por meio dos sinais nós podemos saber que esse dia está perto. Então, o que nós devemos fazer por não sabermos o dia em que Jesus voltará? Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, na pergunta 7, o que devemos fazer por não sabermos o dia em que Jesus voltará? O que nós devemos fazer, meus amigos? Nós devemos vigiar, porque não sabemos em que dia vem o nosso Senhor. Ou seja, não sabemos o dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Nós devemos ficar apercebidos, porque a hora em que não cuidamos, a hora em que não esperamos, o Filho do Homem virá. E aí Jesus usa até uma comparação aí também, né, com o pai de família, que se soubesse a hora em que o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Então, meus amigos, nós devemos ser, né, na nossa vida espiritual, nós devemos estar vigiando, assim como nós vigiaríamos a nossa casa se nós soubéssemos que um ladrão viria, né? Se a gente soubesse que amanhã à noite, né, viria um ladrão para roubar a nossa casa, nós passaríamos a noite toda vigiando, né? Assim também nós devemos estar nesse estado de vigilância, aguardando a vinda de Jesus e nos preparando para esse dia, né? E muitas pessoas serão pegas de surpresa, né? Por quê? Porque não estarão se preparando para o encontro com Jesus. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Isso está em Lucas 21, de 34 a 36. Deixa eu voltar aqui, meus amigos, só para você ver aí o conselho de Jesus para nós, né? Jesus disse que nós devemos nos acautelar por nós mesmos, devemos tomar cuidado para que a gente não permita que o nosso coração fique sobrecarregado com as coisas desse mundo, com os prazeres do pecado. E aí Jesus cita a orgia e a embriaguez, né? Orgia tem a ver aí com os pecados sexuais, muitas pessoas vão se perder por causa de algum pecado sexual,
A embriaguez aí envolve os vícios, né? E algo que não parece tão grave, mas que vai tirar muitas pessoas do céu, as preocupações deste mundo. Ou seja, tem pessoas tão apegadas à sua vida aqui nessa terra, né? Tão apegadas aos bens materiais, às coisas desse mundo, que nessa preocupação, né, com as coisas do mundo, ela fica correndo de um lado para o outro e aí negligencia a sua preparação para a volta de Jesus. E aí muitas pessoas vão se perder por causa disso também. E, continuando, diz que esse dia, o dia da volta de Jesus, virá como um laço, né, como uma armadilha, né? Porque uma armadilha pega ali o animal, né, de surpresa. E diz que esse dia virá sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra, ou seja, não tem ninguém neutro, não tem ninguém que vai ficar de fora da vinda de Jesus. E aí o conselho de Jesus, outro, né, é que a gente vigie a todo tempo fazendo o quê? Orando. Somente aqueles que estiverem vigiando e orando, meus amigos, é que poderão escapar de todas as coisas que têm de acontecer antes da volta de Jesus e que estarão em pé na presença dele quando ele voltar. Se você quiser saber que coisas são essas que vão acontecer antes de Jesus voltar, eu sugiro que você assista um sermão meu, que está lá no meu canal, Levi Maia, o título é O que virá depois da Covid-19, tá? Você pode entrar lá, quem está no grupo, de vez em quando eu mando lá o link com a playlist, com as minhas pregações, e lá você vai entender que acontecimentos são esses que têm de suceder, né, que Jesus falou aqui. Vamos para a oitava pergunta agora, meus amigos. Responda, Hebreus 10, 36 e 37, na letra A. Vai responder a pergunta. Jesus prometeu que voltaria 2000 anos atrás. Será que podemos confiar na sua promessa? E o texto diz o seguinte: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, meus amigos, Jesus prometeu que voltaria há 2000 anos atrás. Será que podemos confiar na promessa de Jesus? Claro que sim, meus amigos. Aqui, Hebreus 10, 36 e 37, diz que nós temos necessidade de perseverança. A gente não deve desistir de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, que é Jesus, virá. Ou seja, Jesus virá e não tardará, não vai demorar. Então, meus amigos, essa aqui é mais uma promessa de Deus, né? Nesses versos, confirmando a promessa da volta de Jesus. E sabe uma coisa que, que pode nos dar a certeza completa de que Jesus vai voltar? É porque no Antigo Testamento nós encontramos várias profecias messiânicas, né? Várias profecias relacionadas à primeira vinda de Jesus à Terra. Todas elas se cumpriram. Então, assim como as profecias que falavam da primeira vinda de Jesus se cumpriram, então, da mesma forma, todas as profecias que falam da segunda vinda de Jesus também vão se cumprir. Letra B agora, por que Jesus ainda não voltou? Segundo Pedro 3,9, não retarda o Senhor Jesus a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que Jesus ainda não voltou, meus amigos? Jesus não voltou ainda porque ele está dando um tempo de graça, um tempo de misericórdia para mim e para você. Ele está sendo paciente, nos dando esse tempo para que a gente não pereça, para que a gente não morra, não se perca, mas que a gente chegue ao arrependimento dos nossos pecados para que nós sejamos salvos, tá certo? Então, Jesus está nos dando uma última oportunidade, um último tempo de graça. A mim, a você, a todos os seres humanos dessa terra, né? Para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e sermos salvos, né? Então, louvado seja o Senhor Jesus por isso, porque se ele ainda não voltou, é porque ele está nos dando a oportunidade de salvação.
Um dos enganos de Satanás são as várias marcações de datas para o fim do mundo. Antes dessas datas chegarem, muitas pessoas ficam apreensivas. Mas depois que passa, as pessoas zombam, brincam e o temor diminui. Cada data marcada que passa e nada acontece leva as pessoas a desacreditarem de que um dia esse mundo vai ter um fim. Então, meus amigos, quem está por trás dessas várias marcações de datas não é outro que não o inimigo, né? Satanás. É ele que usando pessoas aí, alguns até líderes religiosos, falsos cristos, né? Falsos profetas, marcam essas datas para o fim do mundo, para a volta de Jesus, e elas não acontecem. Então, isso faz com que as pessoas desacreditem da Bíblia, né? Desacreditem de que um dia Jesus vai voltar. Cada data que passa, o coração das pessoas ímpias, né, vai ficando mais duro, a incredulidade vai aumentando, tá? Nona pergunta agora. Muitos têm a esperança de que o mundo vai mudar. Outros acreditam que os homens estão num processo de evolução constante para se tornarem pessoas melhores. Mas que retrato a Bíblia nos mostra do ser humano nos últimos dias? Olha só, meus amigos, esse texto, um texto grande, né? São 5 versos aí, mas veja a descrição que Deus fez nesses versos aí do ser humano nos últimos dias e me diga se isso não está se cumprindo exatamente como Deus falou. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo nos últimos dias, e aí eu pergunto para você, você acha que estamos vivendo tempos difíceis? Responda aí, sim ou não. Eu acho que sim. Acho não, tenho certeza. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E aí, por que que esses tempos seriam difíceis nos últimos dias? Por causa do homem. Porque o homem seria como? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, meus amigos, que retrato a Bíblia nos mostra do ser humano nos últimos dias? A Bíblia mostra que o ser humano seria tudo isso daí. Aí você encontra essa lista gigante aí. Eu quero destacar algumas coisas dessa lista. Egoístas, né? Os homens seriam egoístas e hoje que você vê, as pessoas, na sua grande maioria, só buscam os seus próprios interesses, né? Avarentos, tem a ver com amor ao dinheiro. Blasfemadores, blasfemam de Deus, né? Desobedientes aos pais. Nunca houve uma geração tão desobediente aos pais como a geração atual, né? Os jovens, as crianças, os adolescentes dos dias de hoje. Irreverentes, né? Não tem reverência para com as coisas de Deus. Cruéis, né? E aí nós temos visto aí, basta você assistir o jornal aí que você vê várias crueldades, né? Feitas por pessoas mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Isso aqui eu acho muito interessante, meus amigos. Ter forma de piedade, ou seja, você ter uma aparência cristã. Porém, Jesus disse que, Deus disse aqui, que as pessoas teriam uma forma de piedade, uma aparência cristã, só que negariam o poder de Deus na sua vida. Ou seja, não se veria uma transformação de vida, né? Uma mudança do coração, né? Então, não é à toa que o que nós vemos hoje é que ser evangélico, ser cristão está na moda. Isso também é uma profecia, também é um cumprimento de um dos sinais da volta de Jesus.
10ª pergunta agora, meus amigos, estamos indo para a parte final do nosso estudo. O que acontecerá com os mortos fiéis na volta de Jesus? Os mortos fiéis, tá? O que acontecerá com eles? 2 textos aí, 1 Tessalonicenses 4,16, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que acontecerá com os mortos fiéis na volta de Jesus? Segundo esse verso, quando o Senhor voltar, ele vai dar, esse Senhor aí é Jesus, tá? Ele vai dar a sua palavra de ordem, ele vai tocar a trombeta de Deus, e essa voz do arcanjo aí é a voz de Jesus, né? E então ele vai ordenar que os mortos em Cristo ressuscitem. Quando isso vai acontecer? Quando ele descer dos céus, ou seja, quando ele voltar, tá? Então, é isso que vai acontecer com os mortos fiéis. E 1 Coríntios 15, 51 e 52 complementa essa resposta. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o que acontecerá com os mortos fiéis na volta de Jesus? Eles vão ressuscitar transformados, tá? Eles vão ressuscitar incorruptíveis, com um corpo glorificado, um corpo perfeito, tá bom? Como era Adão e Eva antes do pecado. Muitos cristãos evangélicos creem na volta de Jesus, mas que esta ocorrerá de forma secreta. Essa doutrina é chamada de arrebatamento secreto. Você já ouviu falar disso? Arrebatamento secreto? Pois é. Existe até mesmo uma série de livros e filmes pregando essa doutrina, chamado Deixados para Trás. Porém, esse ensinamento não tem base bíblica. O arrebatamento secreto não tem base bíblica, meus amigos. Continuando aqui, a Bíblia diz claramente que todo olho verá Jesus. Apocalipse 1:7. Jesus virá com todos os seus anjos, Mateus 25:31, e os enviará com um grande clangor. A palavra clangor significa um som estridente de trombeta, um grande clangor de trombeta, está lá em Mateus 24:31. Na volta de Jesus, os que morreram em Cristo irão ressuscitar transformados com um corpo incorruptível e imortal. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 53. Os que se prepararam e estiverem vivos quando Jesus voltar serão transformados. Esses são os salvos. O verdadeiro arrebatamento, meus amigos, está descrito em 1 Tessalonicenses 4:17. Todos os salvos serão arrebatados para encontrar-se com Jesus nos ares, ou seja, no céu. Dali serão levados para o céu, lugar onde Deus habita, e assim estarão para sempre com Jesus. Então, esse é o verdadeiro arrebatamento, meus amigos. É quando os anjos de Deus vão recolher, né, vão pegar todos os salvos, aqueles que estiverem vivos e também aqueles que morreram em Cristo e vão ressuscitar quando Jesus voltar. Então, todos esses serão levados para se encontrar com Jesus nos ares, né? Ou seja, no céu. Esse é o arrebatamento verdadeiro, não esse arrebatamento secreto que diz que as pessoas vão desaparecer e essa é a volta de Jesus. Não, isso daí é uma grande mentira. 12ª pergunta: o que acontecerá com os vivos que não estiverem preparados na volta de Jesus? Veja, está falando dos vivos infiéis, tá? Aqueles que não se prepararam para a volta de Jesus. Segundo Tessalonicenses 2:8 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, o que acontecerá com os vivos que não estiverem preparados na volta de Jesus? O Senhor Jesus matará os ímpios com o sopro de sua boca e eles serão destruídos pela manifestação de sua vinda. Ou seja,
Todos os ímpios que estiverem vivos quando Jesus voltar vão morrer depois da volta de Jesus. Tá certo? Isso quer dizer, meus amigos, que depois que Jesus voltar, não haverá nenhum ser humano vivo na Terra. Por quê? Porque os vivos fiéis, juntamente com os que morreram em Cristo e foram ressuscitados, vão ser levados para o céu. E os vivos infiéis vão morrer na volta de Jesus. E os mortos infiéis continuam mortos. Tá certo? Então, não vai ter nenhum ser humano com vida na Terra. No próximo estudo, na lição 10, nós vamos ver o que vai acontecer depois da volta de Jesus, tá? E aí nós vamos rever isso aqui nesse estudo, né? E nós vamos ver o que vai acontecer com Satanás e os seus anjos durante esse período, depois da volta de Jesus. Já vimos que nenhum ser humano estará vivo nessa terra. E Satanás e os seus anjos, o que vai acontecer com eles? No próximo estudo, não perca, tá bom? 13ª pergunta, qual será a reação dos perdidos na volta de Jesus? Olha só o que os perdidos vão falar quando Jesus voltar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, o que vai acontecer com os perdidos na volta de Jesus? Aliás, qual será a reação deles, né? Eles vão se esconder nas cavernas, nos penhascos dos montes e vão pedir a morte, meus amigos. Por quê? Porque eles vão querer se esconder da face de Deus e da ira do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Chegou o grande dia da ira deles, da ira de Deus e do Cordeiro, né? Então, quem estiver perdido saberá que estará perdido. E eles mesmos vão pedir a morte. E eles realmente vão morrer, como nós vimos. O interessante desse texto, meus amigos, que eu acho, é como Deus enfatiza os poderosos dessa terra, que estarão nesse grupo, né? Mostrando que não importa se a pessoa tem dinheiro, se ela tem poder, se ela tem fama, se não se preparar para a volta de Jesus, vai se perder. E aí, então, ele inclui os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. E aí depois vem falando dos mais simples, o escravo e o livre, né? Então, nesse dia, ninguém vai escapar da ira do Cordeiro, né? E a última pergunta, qual será a reação dos salvos na volta de Jesus? A reação dos perdidos, nós acabamos de ver, eles vão estar desesperados, vão pedir a morte. E os salvos, o que eles vão fazer? Isaías 25:9 diz: Naquele dia, o dia da volta de Jesus, se dirá: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essas palavras, meus amigos, serão cantadas pelos salvos na volta de Jesus. Então os salvos vão cantar: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Você viu aí a palavra esperávamos, aguardávamos? Isso mostra que aqueles que estiverem salvos já estavam esperando, já estavam aguardando a volta de Jesus. E, como nós já vimos nesse estudo, eles estavam vigiando e orando, né? E esperando a volta do Senhor Jesus. Muito bem, meus amigos, por que Jesus vem nos buscar? Porque o seu desejo é que onde ele estiver, nós estejamos também junto dele. Foi por isso que Jesus morreu por você, para que você pudesse ser salvo deste mundo de pecado, sofrimento e miséria, e para morar com ele para sempre. Então, esse é o desejo de Jesus para a sua vida, meu amigo e minha amiga. Jesus quer salvar você. Para isso, ele morreu por você, para que você pudesse ser salvo, ser salva. E a concretização do plano da salvação, então, será no dia em que Jesus voltar
e buscar os seus filhos para levar para o céu. E aí, meus amigos, nesse dia, nós vamos poder reencontrar os nossos familiares que descansaram, se, claro, eles descansaram em Cristo. Filhos serão devolvidos aos seus pais, como eu falei lá no começo do testemunho que eu vi, né, do pastor Davi, que ele perdeu os seus 2 filhos no acidente, e eles têm esperança de rever os seus filhos quando Jesus voltar. E aí, essa cena vai acontecer, vai estar lá o pastor Davi e sua esposa recebendo dos anjos, né, os seus 2 filhinhos, e eles vão poder viver eternamente. Olha só que felicidade, meus amigos. Não existe presente maior para os nossos filhos do que pais cristãos que lutam pela sua salvação e pela salvação dos seus filhos também. Pais que darão para os seus filhos como presente a salvação. Não existe presente maior do que esse. E então, meus amigos, a partir daí nunca mais haverá separação, porque não existirá mais morte, nem luto, nem dor, nem choro. E aí, meus amigos, concluindo agora nosso estudo, como todo estudo, nós precisamos tomar uma decisão. Então, essa é a nossa decisão ao final do estudo de hoje. Peço que você leia aí comigo. Se for do seu desejo, né, tomar essa decisão, fale aí para Deus dessa decisão que você está tomando agora. Entendi que estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo e que Jesus em breve vai voltar. Creio na promessa da segunda vinda de Jesus, por isso decido me preparar para a sua volta, vigiando e orando cada dia. Então, se esse é o desejo do seu coração, se você se você deseja se preparar para a volta de Jesus, vigiando e orando cada dia, então eu convido você a orar comigo e assim nós concluímos o estudo de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa promessa maravilhosa que o Senhor deixou, que traz esperança e conforto aos nossos corações, que é a promessa da segunda vinda de Jesus. Essa é a Tua resposta, meu Deus, para findar, né, o sofrimento humano, o nosso sofrimento, o sofrimento de milhares, de milhões de pessoas nessa terra. E se não fosse a volta de Jesus, talvez o próprio ser humano se autodestruiria. Mas que bom que o Senhor vai intervir na história desse mundo e Jesus vai voltar para dar fim a esse mundo de pecado, de miséria, de sofrimento, de dor, de morte. E se nós estivermos preparados, eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude para que estejamos preparados para o encontro com Jesus nesse dia. Nós vamos poder viver, então, uma vida de eterna felicidade ao teu lado. Que nós possamos vigiar e orar cada dia e assim estarmos nos preparando cada dia para a volta do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos. Eu acredito que nós passamos aí de 1 hora. O tempo médio do nosso estudo é para ficar aí por volta de 1 hora, mas é porque esse estudo é um pouco longo mesmo. Mas eu agradeço você